Muito bom dia, pessoal! Damos início aqui ao nosso panorama matinal desta quinta-feira. Temos Europa subindo um pouco no dia de hoje. Europa que a gente vem comentando aí durante a semana. Tava mista aí praticamente durante todos os dias anteriores, né? Mais pro negativo. E hoje aí faz um dia mais de alta, com Itália principalmente liderando a alta aí de 1,10%. Mas temos Eurostock também subindo 0,30%. A gente vê na parte de Ásia e Pacífico um dia misto, bem misto mesmo. É até engraçado, né? Xangai ali no 0 a 0, Hang Seng menos 0,14, Nikkei, que seria a bolsa do Japão, subindo 0,84%. A Coreia do Sul caindo 0,31%, temos a Austrália subindo 0,27% e Taiwan caindo 0,4%, ou seja, um sobe, um desce, um sobe, um desce, né? Bem mista mesmo a Ásia e Pacífico. Para o dia de hoje, a gente tem nos futuros de Estados Unidos, S&P e Nasdaq, os dois orbitando aí muito próximo do 0 a 0, né? O mercado esperando alguns dados, algumas falas para tomar uma posição. Em termos de dólar, temos hoje o dólar mais fraco contra as principais moedas do mundo, com destaque aí para a libra esterlina, né? Dólar DX cai no momento 0,26% e também temos um dólar mais fraco contra países emergentes no dia de hoje. Na parte de commodities, temos aí o petróleo subindo praticamente nada nesse momento, 0,06%, cotado a 68 dólares e 13 o barril, abaixo daquela marca importante dos 70 dólares que a gente vem comentando há várias e várias reuniões, né? E a gente tem hoje um minério de ferro subindo 1,86% no momento, cotado a 738 yuans, subindo aí o minério de ferro. Temos uma recuperação também para as commodities agrícolas no dia de hoje. Trigo subindo bem, subindo 2,78%, e o milho indo na carona, subindo 1,64% lá na Bolsa de Chicago. Para o complexo da soja, também temos uma alta interessante para o dia de hoje. O complexo sobe, em média, no momento, 1,7%. E também temos um café aí, liderando as altas da commodity, subindo 2,63%. Sobre as commodities, é interessante a gente comentar um pouco do clima lá nos Estados Unidos. E os modelos climáticos, tanto o americano quanto o europeu, mostram um clima bem bom para os Estados Unidos. E se fosse hoje o final lá na época de colheita deles, a gente teria uma super safra aí, tanto de soja quanto de milho, né? O clima ele está contribuindo para que haja assim bons volumes na colheita dos Estados Unidos. E sobre isso é interessante a gente falar que o programa de exportação da soja deles está extremamente lento. A gente tem aí menos de 5% negociado de vendas antecipadas e, se eu não me engano, são 2,3 milhões de toneladas que foram negociadas até o momento, contra 12 milhões de toneladas negociadas no ano anterior. Ou seja, o programa de exportação da soja lá está extremamente lento. E por que é tão interessante e relevante falar sobre isso? Basicamente porque o Brasil tem bastante soja ainda a ser negociada e a gente vai competir com eles na janela de exportação. Geralmente, não é isso que acontece. Geralmente são separadas. Nós temos a nossa janela e eles têm a deles. E, porém, como ano passado a gente acabou negociando bastante milho, esse ano ficou aí. Também foi feita pouca venda de farm selling, que seria as vendas antecipadas pelo produtor na soja, e a gente acabou tendo aí um estoque maior de soja para negociar. Então, vai ter. Se tudo correr bem lá nos Estados Unidos, a expectativa é que a gente tenha muita oferta deste grão no mercado, numa mesma janela de tempo. E isso acaba pressionando os preços, né? A gente até vê que a curva dos preços ela está bem adequada a esse cenário, né? Então hoje a gente vê os contratos mais curtos bem mais acima e os contratos mais longos mais abaixo, né? Tá aí com basicamente $1 e pouco por bushel de diferença. Isso daria mais ou menos uns 2 dólares e 50 aqui pra gente. Aí mais de R$ 10 de diferença, né? Por saca entre os contratos curtos e longos. Outra coisa que é interessante a gente falar, que teve um volume grande de chuvas na área, numa região de trigo lá da China. Se eu não me engano, o nome da região é Henan ou algo assim, não sei como pronuncia.
mas o ponto é que essa região ela é considerada o celeiro da China. Por quê? Porque nessa área é produzido 1/3 de todo o trigo que é produzido na China e também é responsável por 20% do milho que é produzido lá. A questão da chuva, ela é ruim porque ela acaba tirando a qualidade do trigo que eles estavam produzindo lá. E esse trigo perdendo a qualidade, ele acaba competindo com o milho. E outro, porém, a China pode utilizar esse trigo de mais baixa qualidade também para substituir o farelo da soja. Então, acaba que esse trigo impacta, né? É ruim aí, acaba puxando os preços da commodity para baixo porque tem mais oferta de um mesmo tipo de cereal, né? Por assim dizer. Outro ponto interessante a gente falar, na agenda de hoje, nós tivemos a publicação do nosso PIB aqui no Brasil e ele veio bem alto, bem acima da expectativa. A gente teve o PIB trimestral vindo com 1,9%, a expectativa era de 1,3%, e o PIB anual, que a expectativa era de 2,7%, veio com 4%. Mais um ano, será que a gente vai bater o crescimento da China? É interessante comentar que o Guedes, durante todo o mandato dele ali, ele vinha falando que o mundo ia quebrar a cara, que estava todo mundo subestimando o Brasil, que a gente ia deixar de crescer um monte, e no final das contas ele falava, não, vocês estão fazendo as projeções todas erradas e nós vamos crescer e vocês vão quebrar a cara. E de fato, ano passado saiu os dados aí e no final das contas a gente cresceu mais que a China, né? Algo que não acontecia, sei lá, há muitos anos, para não falar décadas, né? E talvez esse ano seja assim também. Então a gente continua colhendo os frutos do que foi plantado aí no governo anterior, né? Hoje a gente tem dados também interessantes a serem publicados. Ontem a gente teve a variação de empregos JOLTS, né? Que é quantos empregos têm sendo criados, e eles vieram acima da expectativa. Isso mostra que os Estados Unidos não está desacelerando, não. Ele continua forte. E é aquela questão, né? Dados bons são ruins e dados ruins são bons, né? Então, os Estados Unidos está nessa porque se eu tenho uma economia mais forte, eu estou criando mais vagas de emprego, eu estou empregando mais gente, estou tendo mais gente para consumir. Então, a inflação ela tende a se manter mais forte por mais tempo, tá? E hoje a gente viu dados aí também de variação de emprego, que veio acima da expectativa. A expectativa era 170 mil, veio com 278 mil. E a gente também tem aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse ele veio levemente abaixo da expectativa, com uma diferença aí de 3 mil. Para o dia de hoje, a gente ainda tem a ser publicado o PMI industrial lá nos Estados Unidos. A gente tem PMI industrial também, ISM, que esse é o mais importante, que vai ser publicado daqui a uma hora. E a gente tem ao meio-dia estoques de petróleo bruto. Na parte da tarde a gente vai ter um discurso do Harker. Esse Harker, ele discursou ontem também, se vocês lembram, eu chamei a atenção aqui na reunião. E ontem ele trouxe um discurso bem curioso, na verdade, que acabou invertendo as apostas aí do mercado para a próxima taxa de juros, decisão da política de juros lá nos Estados Unidos. Basicamente, ele disse que seria interessante passar aí, pelo menos uma reunião com a taxa estável, não fazer um aumento na taxa. E isso acabou mexendo bastante com o mercado, né? Porém, desde o discurso dele de ontem para hoje, muitos dados vão ser publicados, muitos dados importantes para essa decisão. Então é interessante acompanhar o que ele vai dizer para a gente saber se esses dados novos balançaram a decisão dele, a fala dele, né? Ou se ele vai se manter realmente mais firme aí na postura dele. Os dados, os que saíram até agora, eles não são animador, né? Eu diria que deve sim dar uma mexida aí, deve dar uma balançada na fala dele. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse discurso. Então, às 2 horas da tarde aí, um discurso bem relevante, bem importante para a gente estar acompanhando. E também falando de Brasil, a gente teve ontem a questão da votação lá dos ministérios, se ia caducar ou não, né? Acabou que, no final das contas, o líder articulou toda lá a política, criticou bastante o governo e, no final das contas, passou, né? Para que seja mantida essa conjectura ministerial desse novo governo, que ela seja mantida como está, né? Com a criação desses diversos ministérios que foram feitos aí. E era difícil não passar, na verdade, porque, assim, muitos dos que votam
tem cargo nesses ministérios, né? Então, complicado. Mas enfim, teve essa articulação aí, o Lira pediu algumas coisas ali, já pressionaram ele em outros pontos, mas o fato é que passou na Câmara e ainda precisa ser votado no Senado até a meia-noite de hoje. Caso não seja votado no Senado, nesse tempo, essa medida ela vai caducar e os ministérios têm que ser reformulados, né? Vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser essa questão, mas o governo ele tem um pouco mais de força no Senado. Então, na Câmara dos Deputados é mais fraco o apoio, mas no Senado ele tem um pouco mais de apoio. Eu acredito que deva passar essa medida aí. Seria interessante ver não passando, né, para ver como é que ia ser lidado, né? Mas vamos acompanhar aí. A princípio, deve manter como está. Beleza, pessoal? Grande abraço.